triste das estradas e da história nordestina. O nosso programa Caminhos de Fé tem o patrocínio de Geni Eletromóveis, Posto Ademir, Sonora Projetos Acústico, Supermercado Mendonça, Alex Filme e Adgan Mídia. Roda a vinheta. Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas não é fácil sempre andar. Então vamos em mais um caminhar neste nosso programa, neste mês bonito da festa do servo de Deus, do Padre Biapina. Vamos aprofundar mais um texto sagrado, lembrando e ressaltando a caridade que foi o centro da vida do nosso querido e amado servo de Deus, o Padre Mestre Ibiapina. E conhecer mais uma devota também, a Eliane, do Padre Ibiapina. Vamos junto com o Padre Léo? Mas para bem iniciarmos este programa, vamos fazer a nossa oração inicial, entrando assim em sintonia com o nosso bondoso e amoroso Deus, aqui neste santuário ao céu aberto. Rezemos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Façamos a antífona mariana do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e armou a sua tenda no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós, que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, possamos, por sua paixão e morte de cruz, chegarmos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelos nossos fiéis defuntos, dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna, e brilhe para eles a vossa luz. Descanse em paz. Amém. Vamos lá então, neste texto, dos sermões do bem-aventurado Isaac, abade do mosteiro de Estela. Este texto é do século XII e traz como tema a supremacia da caridade. Por que, irmãos, somos tão pouco solícitos em buscar ocasiões de salvação uns para os outros? Tão pouco cuidadosos em mais ajudarmos mutuamente, onde a necessidade for maior em carregar os fardos dos irmãos? O apóstolo a isto nos exorta dizendo: carregai os fardos uns dos outros, e cumprirei assim a lei de Cristo. E em outro lugar, suportando-vos reciprocamente na caridade. É esta, na verdade, a lei de Cristo. Se
Se há em meu irmão, seja por indigência, seja por fraqueza corporal ou de educação, alguma coisa de incompreensível, porque não a suporto com paciência e não a levo de bom grado? Pois está escrito: seus filhos serão levados aos ombros e consolados no regaço? Não será porque me falta aquela caridade que tudo sofre, que é paciente para suportar e benigna para amar? Certamente, esta é a lei de Cristo, dele que assumiu verdadeiramente as nossas enfermidades pela paixão e suportou as nossas dores pela compaixão, amando os que carregava e carregando os que amava. Quem ataca o irmão em necessidade, quem põe armadilhas de qualquer tipo à tua fraqueza, está sem dúvida alguma sujeito à lei do demônio e a obedece. Sejamos então compassivos uns pelos outros, amantes da fraternidade, pacientes com as fraquezas, perseguidores dos vícios. Toda vida que se preocupa sinceramente com o amor de Deus e por Ele, com o amor do próximo, é mais aprovada por Deus, sejam quais forem suas observâncias ou seus usos religiosos. A caridade é aquela em vista da qual tudo se deve fazer ou não fazer, mudar ou não mudar. É ela o princípio e o fim de que devem regular tudo. Nada é culpável quando feito por ela e em conformidade com ela. Oxalá ela nos seja concedida por aquele a quem não podemos agradar sem ela, pois sem ele nada, absolutamente nada podemos. Ele que vive e reina, Deus, pelos séculos infinitos. Amém. Esta é para nós palavra da Igreja. Graças a Deus. Na escolha deste tema, deste texto, que é proclamado para nós no ofício da leitura da Santa Mãe Igreja, vi que completamente ele encaixa-se com a vida do servo de Deus, o Padre Mestre Ibiapina. O Padre Mestre que soube vestir a vida do outro, na sua própria vida, na caridade, no serviço, como todos nós sabemos, do serviço aos órfãos, às viúvas, dava de beber a quem tinha fome, procurando assim aliviar os sofrimentos dos outros na caridade. Lembremos que, finais de semanas anteriores, nós meditávamos justamente o texto falando que sem a caridade não existia mais nada, transformando a caridade em amor. Então, sem amor, nada nós conseguimos fazer. E assim foi a vida do Padre Mestre, pautada pela caridade, pelo amor ao próximo, pelo amor aos mais necessitados. Que assim, a seu exemplo, nós possamos realmente celebrar a vida deste que soube se compadecer dos nossos irmãos mais necessitados. Que o servo de Deus, o Padre Ibiapina, lá do céu, possa interceder por cada um de nós, seus devotos e devotas. Quem é este das estradas e da história nordestina? Quem é este da palavra e da fé mais cristalina? É um servo verdadeiro. Passamos a oração do peregrino. Ó Deus, que tirastes teu servo Abraão da cidade de Ur dos Caldeus, o protegendo em todas as suas peregrinações, e que foste o guia do povo hebreu através do deserto, pedimos que protejais nós, vossos filhos e filhas e servidores, que por amor ao teu nome peregrinamos aos santuários do mundo inteiro. Sê para nós o companheiro nas caminhadas, o guia nas encruzilhadas, alento no cansaço, defesa frente aos perigos, albergue no caminho e sombra no calor, luz na escuridão,
consolo no desalento e a firmeza em seus propósitos, para que pela tua mão cheguemos incólumes ao término do caminho, e enriquecido de graças e virtudes, retornemos ilesos para as nossas casas, cheios de saudável e eterna alegria e paz. Isto vos pedimos pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, São José, o seu esposo, e do servo de Deus, o Padre Biapina. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Um homem tão humilde que nasceu no Nordeste, da sua história o povo não esquece. Em tantas cidades por onde passou, muitas caridades ele fez com amor. Padre Biapina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Biapina, servo do Senhor, missionário do amor, doutrinando a todos com sua vocação, falando do amor, viveu entre os irmãos, um amigo fraterno, ele se doou, acolhendo aos órfãos, um pai se tornou. Padre Biapina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Biapina, servo do Senhor, missionário do amor. Então vamos lá então, na nossa entrevista de hoje, conhecer a Eliana e também o Francisco, este casal que é aqui de Solânia, mas são devotos e participativos aqui do nosso santuário e também, de vez em quando, na paróquia de Nossa Senhora da Piedade. Eliana, seja bem-vinda. Francisco, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Obrigada, já agradecemos o convite e a honra de estar com o Senhor, né, mais uma vez. Pois bem, comigo e com eles, né? Você e sabe, com eles. Né? Tem um público ali atrás. E com os esperando. devotos de Padre Biapina. Muito né? bem, isso mesmo. Vamos lá. Vamos começar por partes. Vamos primeiro às damas, viu, seu Chico? Tá certo. Eliana é de onde? De Ilhéus, Bahia. Eita, como é que ela veio parar em Arara? Mas você vai contar depois. É uma família grande? Somos 6 irmãos, Seis. que somos. Tá né? meio a Eu meio? sou- É tudo menina, tudo menino? A maioria Somos menina? 4 meninas Ah, e 2 meninos. Sim. Coitado dos meninos, gente. Ai, meu Deus. Os pais são divorciados Sim, e sobrinhos eu tenho 13, 13. uma quantidade boa, né? Aham. Mas saí de casa já tem um bom tempo. Bom tempo, quanto tempo? 21 anos que É, fez nossa. esse mês. Nossa. Mas assim, mas seus irmãos todos estão na Bahia ainda? Não, hoje na Bahia só se encontra só 2 irmãs minhas e os outros se espalharam também. Ah, sim. Procurar uma melhoria de vida. Isso, procurou. É Ilhéus mesmo? Ilhéus mesmo. Muito bem. Ilhéus, se eu não muito me engano, é a terra do nosso bispo. Ou estou Isso. enganado? Isso, a terra de Dom Miro. Não é Dom Miro mas que você que eu chama, não. conheço, que eu chamo por Miro. Mas tinha outros Padre apelidos, não vamos falar do bispo, né, gente? Sabe que é pecado? Oh, meu Deus. Se for, já tô aqui para me confessar. Mas o Dom Aldemiro, é Dom Aldemiro, né? Como é que era a relação dele? Agora me deu uma curiosidade. Porque muita gente chama ele desse apelido carinhoso que é Miro, né? Isso, porque assim, a gente conheceu Miro como padre, Aham. né? Então, assim, ele era muito do povo, Aham. tinha creche lá, tinha uma ligação muito forte com os jovens, e aí fundou também Escalada lá na nossa diocese, Sim. então tinha muito essa proximidade. Então, essa forma de chamar ele de Miro era porque era padre e tudo, então tinha esse carinho pela proximidade que ele também dava, né, ao povo. Muito bem. Vamos lá, Chico. E você? É de onde? Chico não é Francisco, né? Nós outros chamamos de Chico. É porque, né, todo mundo, Francisco é Chico, Chico é Francisco, né? É a mesma coisa. Bom, eu sou de Solânia, natural Sim. daqui mesmo.
né, da terra de Padre Mestre Biapina, onde se encontra o santuário, né? Sim. Então, desde pequeno, Pequeno você continua ainda, viu? um pouquinho, Não cresceu muito, não. mas desde pequeno, né, meus pais já traziam, né, os filhos para cá, né, para poder apresentar nesse mundo da religião para a gente, Sim. né? Então, a gente aprendeu que aqui existia um santuário, existia um Padre Mestre, onde a gente poderia vir buscar a fé, né? Sim. Trabalhar a fé em nós. Então, muitos dias 19 de fevereiro você passou aqui Sim. com a sua família. E noites, Noites também? quando se tinha, como é o As nome? peregrinações? Isso, as peregrinações, e tinha as caminhadas, as vigílias Aham. que se fazia, então a gente passou bastante noites aqui. Ah, então o santuário faz parte da sua infância, da sua adolescência, também da sua juventude. Sim, faz. E o que é isso para você? Estar aqui no santuário, ter conhecido o santuário, assim, desde a sua infância? Bom, para mim, não posso dizer que é algo inusitado, né? Mas Aham. é algo que vem trabalhando a fé, né? Tá Aham. certo que ao longo do decorrer dos tempos, né, muita coisa se perdeu, né? A gente foi crescendo, Sim. né, conhecendo outros ambientes Aham. e deixando de lado também a fé, o santuário, etc. Hoje é que eu venho trazendo, resgatando, né, isso de volta para poder estar de volta no santuário, né? Na Que fé, nas participações, nas missas. Então, muita coisa eu tenho buscado resgatar. Não, isso é bom. Nossa Senhora, enquanto você falava, a sua esposa olhava para você com um olhar tão apaixonado. Eu não sei se ele estava vigiando assim, isso aqui que ele vai falar. Tá, Solânia, Ilhéus, como é que foi esse negócio aí? Agora você fala. Agora eu falo, né? Ah, Bem, eu conheci a Paraíba em 2001, que eu vim a Paraíba a primeira vez, que foi para uma experiência na vida religiosa. Você foi freira? Como é a Não, história? não cheguei a ser. Ah, Eu Fiz não a fui- experiência, né? Vim para a congregação das Clarissas Franciscanas, a quem Uhum. até hoje eu tenho contato aham. e tenho um carinho muito grande com elas. Não são as Clarissas que nós conhecemos, monjas, não. São de Não, vidas não. ativas. Isso. Ah, em que lugar? Eu morei a primeira vez em Mari e aí depois a gente foi morar em Guarabira para poder ajudar Padre Luiz Pescarmona a abrir o abrigo Talita, a comunidade Talita. Olha que interessante, essa parte eu não sabia, não. Agora, até para mim foi novidade agora. Então, Monsenhor Luiz também faz parte da sua história. Também faz parte da minha Um história santo também. homem. Um santo homem. Ah, e aí? E aí eu vim para cá, né, em 2001, fiz essa experiência com as irmãs, no aspirantado. Quanto E tempo? depois, aqui em Guarabira, na Paraíba, fiquei 1 ano e meio Ah, um bom tempo. aqui. Uhum. E depois aí a gente foi mandada para Pojuca, na Bahia, para poder fazer o postulantado lá. Essa Pojuca, este lugar é perto da sua cidade ou não? Não. Fica próximo a Salvador. Então fica mais ou menos umas 10 horas de viagem da minha cidade. E é só que quando eu fui embora, eu sempre tive aquele coisinha assim, que fala assim, você precisa voltar na Paraíba. Não Aquela sabia o motivo. quedinha pela Paraíba. Não sabia o motivo, mas Ah. sabia que tinha que voltar na Paraíba. Uhum. Então aí aconteceu várias coisas que acabei pedindo para sair da congregação, saí. E aí voltei na Paraíba em 2004, Sim. que foi para poder conhecer de perto mais a realidade das Irmãs dos Pobres. Ah, então você fez outra Experiência. Uhum. Fiz uma experiência das Irmãs dos Pobres. Uhum. E aí fiquei morando em Pilõezinhos, depois fui para Fortaleza. Quando cheguei em Fortaleza, aí vi que não era A sua praia. a minha praia. A vida religiosa. Isso. Mas você sentia esse chamado desde sempre ou foi pela convivência ali? Porque você disse que, pelo menos nos bastidores, que o Dom Aldemir ele tinha uma creche, alguma coisa ali com Isso. crianças. A minha experiência maior foi com as Irmãs Ursulinas, Sim. porque elas moravam lá na rua da gente. Aham. Então a gente cresceu tendo as esse irmãs. contato com a vida religiosa. Interessante. Então acho que isso despertou mais cedo, só que aí era muito nova. Saí com 19 anos de casa Aham. e não tinha uma mentalidade madura suficiente para poder viver a vida religiosa. Sim. Então aí foi um...
Tá, passou pela experiência. Eu Foi. espero que você não tenha saído da vida religiosa por causa de um certo Francisco que apareceu na sua vida. Não, Não foi isso? não. Tá. Graças a Deus. Então tá, essa culpa você não carrega, mas tem carrega. outras. Como é que você conheceu ela? Eu vim conhecer ela na cidade de Bananeiras, através da Universidade Federal da Paraíba. E lá eu já estudava, né, fazia o curso de técnico em agroindústria. Sim. E ela chegou através de um movimento para fazer o mesmo curso, por incrível que pareça. É mesmo? O mesmo Isso aí também é curso de novidade técnico em agora. agroindústria. Hum. E aí foi onde a gente veio a se conhecer. A primeira vez, até a gente começar a ter um relacionamento. Aham. Vocês têm quanto tempo de casado? 13. 13, né? Entramos para os 14. Calma, que nós vamos voltar depois dos nossos comerciais. Aguarda um instantinho aí. Então vamos aos nossos patrocinadores, pedindo a intercessão do Padre Mestre em Biapina, que sempre os inspire. Vocês conhecem os nossos parceiros, mas não custa a gente lembrar, né? A Sonora Projetos Acústicos, nosso querido amigo Otávio, está pensando em mexer no seu som automotivo? Procure lá a equipe do Otávio e fala assim, olha, vi a propaganda no programa Caminhos de Fé. Olha o telefone, 83 9 91 12 5688. Posto Ademir, nosso amigo Alisson também é o nosso parceiro e você pode ir lá com toda a sua equipe, que sempre tem primeiramente um sorriso no rosto para atender os seus clientes. Olha o telefone, 83 9 8875 2808. Geni Eletromóveis, a nossa parceira aqui no centro de Arara, mas também a Geni conta com as suas filiais na cidade de Barra de Santa Rosa, Pilões, Serraria, Borborema e Guarabira. Olha o telefone da Geni, 83 3369 1061 ou pelo WhatsApp da loja, 83 98831 1061. Ah, Supermercado Mendonça, nosso parceirão aqui no programa Caminhos de Fé, aqui na cidade de Arara, que traz o telefone 83 3369 1179 ou pela comodidade do WhatsApp 83 98679 6036. Eternizando todos os momentos da sua vida, da sua família, você pode entrar em contato com Alex, fotógrafo, pelo telefone 83 98717 4261. A Digan, nossa parceira desde o primeiro programa também, ela pode estar te ajudando a você que quer fazer uma live, você quer fazer algum momento com a sua família, com a sua empresa, entre em contato com o Júnior, vai lá, 83 98882 4372. Pedimos que o servo de Deus, Padre Mestre Biapina, inspire e interceda por cada patrocinador no nosso programa Caminhos de Fé. Queridos ouvintes, voltemos então para a nossa conversa, nosso bate-papo, que está começando a ficar interessante. Tá, vocês concluíram o curso, os dois? Concluímos. Sim. Ah, então são formados em... Técnico de agroindústria. Mas chegaram a trabalhar na área? Trabalhamos na Bahia. No estado da Bahia. Aqui na Paraíba. Você foi para Bahia? Fui Fui depois de conhecer. casada. Você carregou ele para Bahia? Lógico que tinha que conhecer o que é que a baiana tinha. Mas já conhecia já? Mas as raízes, né? Eu fui conhecer o que era um acarajé. Ah, mas E você era troca o acarajé vatapá. pelo cuscuz? Não. Você vai apanhar em casa? Trocar não troca não, mas serve de acompanhante. Ah, tá. Então, ainda mais que não leva carne, né? Ou Aí leva só as verduras e os frutos do mar, né? Mas como é que foi sua experiência na Bahia? Quanto tempo você ficou? passamos 4 anos lá. Ah, o início, então, do casamento foi na Bahia. Isso. Hum. Assim que a gente casou, 6 meses depois, a gente viajou. Ela foi primeiro para preparar o terreno, né? A João Batista foi preparar o caminho. Depois eu fui. Ou foi preparar o sogro e a sogra para conhecer o genro?
Não, já conheci. Já conhecia meu sogro. A minha mãe ele não conhecia, né? O seu pai. O meu pai. O jogo é meio estranho. Aham. A minha mãe ele não conhecia. E como é que foi chegar na Bahia? A primeira vez que você tinha saído de Primeira vez que eu Paraíba? tinha saído da Paraíba. Jesus, e como é que foi? Foi estranho. Ela vai te bater, ela vai te bater. Foi estranho. Ah, A princípio, porque é tudo novo, tudo Aham. diferente. Nunca tinha saído de casa nem para poder ir para uma cidade. Pronto, nem para poder ir para Campina Grande. Imagine que para um outro isso? estado, né, É bem distante. mesmo? E Ilhéus, por incrível que pareça, né, é uma cidade grande. Aham. Né? Mesmo sendo no interior, é uma cidade praieira. Então, turística. Mas Ilhéus é bonito, né? Pelo menos que eu vejo em foto. Lindo. Muito, muito, muito lindo. Fala que é feio pra você ver. Fala, você que sabe. Gente, Muito. Ilhéus diz que assim, a praia é belíssima, maravilhosa. São. Ela é toda banhada, né? Como se diz, Ilhéus é uma ilha. Então tem Nossa, água para todos os lados. Que espetáculo. Tem o viu, mar gente? E Aham. de outro lado tem o rio. É mesmo. Então ela fica no meio, entre o mar Aham. e o rio. Então para você ir para um lado, você tem que atravessar pontes. Olha que coisa interessante. Ou ir nadando, se tiver coragem. Mas o que você mais achou estranho? O clima, Ah. né? Porque Solânia é uma terra fria. É, Por não, incrível eu que não vi pareça, ainda não, mas tudo bem. É uma Tá, terra é fria. Ah. né? Então aqui já chegou às temperaturas bem amenas. Aham. 13, 12 graus. Nossa, gente. É. Você não pegou ainda não. Você não pegou ainda não, mas a gente já pegou. Ah. Então, para chegar lá, né, quando a gente chegou, que eu cheguei, eu me deparei com alta temperatura, Aham. 30 graus. Nossa, é muito quente. Então eu cheguei a passar mal. É mesmo. Então, por causa dessa temperatura. Eu não Aham. era Acostumado, né? acostumado com Uhum. isso. Então, para mim, a parte mais ruim foi isso. Me acostumar com o clima. Sim. Lógico que com o tempo a gente se habitua a É, tudo no mundo, né? Se adaptando à circunstância, né? Pois bem, aí vocês conversaram e falaram assim, vamos para Paraíba. Não, Ixi, não foi não. teve conversa não? Não, assim, eu tinha recebido o convite para poder ir trabalhar no sertão de Sergipe. De Fortaleza, no Ceará, Ah, em Monsenhor Tabosa, aham, Isso é quando a gente estava terminando o o curso. curso. aham. E aí eu fui para lá para poder viver essa experiência de trabalho e ele ficou para terminar a defesa dele, né, Sim. do relatório. Só que quando chegou lá não era nada do que tinham prometido. Ixi, E gata aí, por lebre? e aí, como eu já tinha saído da Paraíba para poder ir para lá para trabalhar, Ah, aí eu cheguei assim, já que eu tô aqui, eu vou passar direto para Bahia. aham, Na Paraíba não tinha serviço, como assim? sim. A gente já estava casado, então precisava trabalhar. Uhum. E aí eu liguei para ele e falei assim, já que eu tô aqui, não deu certo, eu vou direto para Bahia. E quando você terminar, em vez de você vir para o Ceará, você vai para Bahia. Você vê que é ela que manda, né? Vocês já perceberam, né? Quem é que manda nesse relacionamento? E assim aconteceu. Aí fui para lá, assim que eu cheguei já consegui logo emprego. E depois de 3 meses, mais ou menos, ele foi. Sim. Então, quando casamos, ficamos uns 3 meses longe um do outro, Então teve esse vai e volta várias vezes de adequar. de adequar. Nossa. De adequar. E aí, por fim, como é que vocês chegaram aqui? Aí, para voltarmos para Paraíba, né, Aí teve a conversa. teve conversa. Ah, bom. A gente teve que decidir uns pontos, né? Porque estavam os dois trabalhando com tudo bonitinho, né? Carteira assinada, trabalho fixo, Sim. casa, tudo. E aí meu pai adoeceu Uhum. e nessa doença teve que escolher, né? Porque estava eu fora como filho Sim. e mais 2 irmãos, Uhum. né? Que nós somos 4 ao todo, todos homens. Então, um no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, eu na Bahia e o caçula aqui na Paraíba, Nossa. em Solânia. Aí ficou dividido. Aí ficou tudo dividido. Só que com a doença de meu pai, liga para um, liga para outro. Ah, eu não posso. Cada um dando seus motivos, Sim. né, ou suas desculpas. E eu, sendo o mais velho, senti a responsabilidade de voltar para cuidar dele. Uhum. Aí foi onde a gente veio a conversar. Uhum. Aí, conversa vai, conversa vem. Ela topou e nós saímos de lá, largamos tudo. Sim. Deixamos trabalho, casa, tudo que nós tínhamos e viemos para cá. Aí seu Sem ter pai nada. estava doente. Isso, E aí, quanto tempo seu pai ficou doente? mais de 6 meses. 6 meses, né? Depois que a gente voltou, ele ainda ficou mais de 6 meses. Uhum.
Então a gente foi cuidando, até ele vir a melhorar Uhum. e nós já estávamos aqui. Depois de 6 meses que nós chegamos, a gente conseguiu trabalho em Guarabira. Veja que vira e volta a E Guarabira viaja mais também. uma vez. Então a gente voltou para Guarabira. Voltou não, né? Eu fui a primeira vez morar em Guarabira. Outra terra quente. O calor te persegue, viu? Então fomos para Guarabira trabalhar e passamos lá 3, 4 anos trabalhando. Meu pai adoece de novo. Uhum. Então tudo que a gente vinha construindo em Guarabira, tivemos que parar deixar de novo. e voltar para Solânia para Nossa. cuidar do meu pai novamente. E aí é tudo recomeço. Sim, De Ilhéus para Solânia, recomeço. De Guarabira para Solânia, recomeço. sim, sim. E depois que a gente voltou, né, e foi dessa última vez, foi aí onde a gente resolveu permanecer em Solânia, não procurar outros lugares mais. Pronto. Já viram que o lugar de aterrissar era Solânia mesmo. Solânia. Tá. Essa vida, se vai e vem, vai para onde, vai para onde, resolve a vida para cá, para lá. E como é que foi a caminhada de igreja? Sempre foi com ligação à igreja ou a igreja não fazia parte do programa? Como casal, Como casal. sim. Quando eu conheci ele, ele já tinha se afastado um pouco Ah. da igreja. Era de missa de tempos em tempos. Só missa de sétimo dia, aí lá. Isso. São Francisco. E aí, quando a gente foi para a Bahia, a gente tem uma gratidão muito grande por Padre Marcos Lemos, que hoje está na Diocese de Goiás. Uhum. Assis não estava trabalhando ainda na época, então ele chamou, ele era o nosso pároco, então ele chamou Assis para poder ajudar na paróquia, Uhum. ficar dando uma ajuda, e aí dava uma ajuda de custo, aham. para poder também manter um pouco a casa, me ajudar nas despesas da casa. Sim. E esse contato com o Padre Marcos ajudou a ele a retornar e a despertar esse Graças lado para a a Deus. igreja. E Painho também, né, que teve esse... Painho sempre foi muito religioso. Puxando de orelha do Gosto do sogro. assim. Sogro bom é assim. Na nossa comunidade, a missa era dia de sábado, às 5 horas da tarde. Aham. Então, quando dava 4 horas da tarde, Painho já estava lá em casa. Gostei. Ele chegava como não queria nada, e aí, como é que vocês estão? Vão para missa? Não sei. Então, não tinha como negar. Mas foi pego pelo pé, viu? Eita! Foi. E aí a Uhum. gente teve esse retorno para a igreja. Eu sempre tive, né? Mas aí quando a gente vai para um lado, vai para o outro, a gente acaba se afastando um pouco. Aham. Mas aí voltando para a Bahia foi esse retorno. Então fizemos o ECC lá, Vocês Parce- chegaram a fazer essa CC? fizemos Que o bom. ECC. Experiência lindíssima, viu? Quem Os puder casais fazer, que estão faça. acompanhando, ó. Não é o padre que está dizendo, viu? É um casal que fez a CC. E aí depois participamos muito tempo da pastoral familiar, fomos coordenadores da comunidade também. Sim. Então a gente começou a ter essa caminhada realmente lá na Bahia. E quando voltamos, continuamos, né? Sim. Essa caminhada. E hoje eles fazem parte da nova área pastoral, já não é mais a última, né? Porque já teve outras criadas, que é a área pastoral da Sagrada Família, né? Isso. E vocês Solânia. moram próximo, não é próximo da onde seria a matriz, no caso, né? Mas vocês ajudam ali nessa área pastoral. Isso. E o que vocês fazem ali, nessa área pastoral, como leigos engajados? Nós fazemos de tudo um pouco. Gostei. Não é só participar da Santa Missa, né? Então hoje em dia a gente serve, né, nas missas, nos outros momentos que tem, né? Sim. Então na acolhida, no canto, no Ministério de Canto, nas leituras. Sim. Então a gente está engajado, Uhum. graças a Deus. estamos bem Porque uma engajados. recém-criada área pastoral, o padre precisa da ajuda de todos os leigos, né? Sim, Desta força, porque o padre sozinho não anda. Ele Verdade. precisa dessas outras, vamos dizer assim, esses amparos que são vocês que nos auxiliam. Tudo bem. Vocês participam também de um grupo chamado Jovens Sarados. Jovens Sarados. Sim. Tá. Eu, como padre, para mim isso é novidade. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho desses Jovens Sarados. Pode ser? Pode. Pode, Tá bom. O Jovem Sarado, assim, entrou na nossa vida, porque, assim, a gente caminha na igreja e depois a gente dá aquela esfriada. Sim. Então, foi um momento que a gente estava totalmente frio na fé. Uhum. Né? A gente ia para as Estava indo por adorações, a gente ia para as adorações, ia para a missa, mas
era para poder cumprir Um preceito. um preceito. Uhum. Era para cumprir o que Tabela. nos pedia, né, Aham. como cristão. Então não se tinha mais aquele sentido. Quando a gente conhece, e antes de conhecer o Jovem Sarado, eu falava assim, qualquer retiro que aparecer eu vou fazer. Uhum. Tá com sede Estava mesmo. com sede. Aham. Então apareceu a obra Jovem Sarado Sim. na nossa vida. E aí, isso quando eu conheci o Jovem Sarado, a gente tinha voltado da Bahia recentemente, tinha Porque eu tenho que passado. perguntar onde é que foi, né? Porque agora eu já me perdi no Isso. mapa onde aconteceram as coisas. Tinha passado 20 dias na Bahia, e os 20 dias que a gente passou na Bahia foi os 20 dias bebendo. Tome cerveja pra dentro. Eita! Sarado mesmo, hein? Antes de conhecer, né? Então aí, quando eu vi a realidade da minha família, dos meus sobrinhos, Ah, então eu fiquei assim, me culpando, porque assim, onde foi que eu estive, sim. que eu vi meus sobrinhos se perderem e eu não dei conta, né? Uhum. Então aquilo mexeu muito comigo. Então quando eu voltei, que tive o convite para poder participar do Jovem Sarado, eu fui Aham. para poder conhecer. E me encantou, Que bom. porque é uma forma totalmente diferente de tudo que eu participei já da igreja. Uhum. Tanto de ECC como de pastoral familiar, porque ele trabalhava o todo Uhum. do jovem. Então, é para poder trabalhar o todo, apesar que no Jovem Sarado a gente vive o que a igreja pede, Sim. né? Tudo que foi relacionado para a gente viver, as 5 pedrinhas e tudo, então, é o que a igreja pede para o cristão viver. Só que a gente, como cristão, não se vive, né? Uhum. Se dá desculpa. Então, é essa salvação pelas almas, é buscar esses jovens que não têm experiência nenhuma com Deus. Aham. E aí a gente promove a questão do Maranatá, tem uns encontros, que aí tem esse primeiro encontro com Deus. Sim. Essa primeira experiência. Aham. E depois vai se firmando os passos com os encontros, com formações. Então, para mim, o Jovem Sarado entrou no momento em que realmente a minha alma estava gritando por sede, novamente por Deus, né? Sim. E vocês fizeram encontro juntos? Sim. Você também teve. Agora você tem que falar a sua experiência, que é individual, né? Então. É verdade, a experiência é individual. Uhum. Mas, assim, ela quando decidiu fazer, ela decidiu primeiro do que eu. Aham. Eu fiz o primeiro, mas pelo impulso. Aham. Ou seja, não foi aquele encanto. Então, primeiro eu fui conhecendo para depois eu me encantar. É, você Foi que o não fosse contrário. não pra ver. Eu sei que cada orelha Conheço, é ver a orelha? Então aí, depois do primeiro ano, passou-se o primeiro, aí veio o segundo. No terceiro foi que eu encontrei o que tive realmente o encontro. Então Foi foi amor à onde- terceira vista. Não foi a primeira como ela. Aham. Então aí foi onde eu me encantei Sim. e é onde a gente está até hoje. Tem quanto tempo que vocês estão nos Jovens Sarados? 3 anos. 3 anos. 3 anos, é um tempo 3 bom, anos. já de caminhada. Isso, E vocês têm essas formações, esse grupo aqui em Solânia, não tem? temos. Então vocês podiam falar com as pessoas, talvez queiram participar, queiram conhecer, né? Isso. Bom, puxando na frente. Os Jovens Sarados, ele não é só para jovens, né? Então, de várias as idades, a Sim. partir dos 15, 16 anos já podem Uhum. adentrar, fazer parte, conhecer. E aí vai até a hora da morte fazer. É, porque eu já ia falar, porque ó, jovem eu não sou, sarado muito menos. Nem então eu. falei, eu estou por fora, então eu não posso participar dos jovens sarados. Que eu queria que você falasse por que é jovem e sarado. Justamente, assim, Jovem Sarado foi Padre Edmilson, né? Da Canção Nova. sim. Isso, Padre Edmilson. Aham. Ele chamou, na época, em 2008, ele chamou Du, Cíntia e Léo, porque Três. assim, ele viu a necessidade de São Paulo, Uhum. os jovens iam muito na Canção Nova, mas assim, não se tinha Algo que segurasse. algo que uma segurasse continuidade, uma digamos, do continuidade, né, encontro. do encontro. Uhum. Então ele chamou esses 3 jovens para poder começar um grupo de jovens, Aham. normal, né? E aí não sabiam cantar, não sabiam rezar, eram jovens que não tinham nenhum encontro com Deus, nenhuma experiência. Interessante. E aí começou esse grupo lá. E em pouco tempo Uma o grupo febre. já tinha tido essa febre toda, né?
Então, eram jovens da cidade de São Paulo, tudo, como é grande, né? Iam para lá para poder viver essa experiência. E aí iniciou o Jovem Sarado dessa forma. Então, a gente todo ano renova o compromisso, Sim. que o tal é um dos nossos tesouros, né? Que a gente utiliza. Então, todo ano se renova esse compromisso para Sim. ser servo Jovem Sarado. Então pode casal Pode casal e não casal. e pode não casal. Ah, então isso é interessante. Então, a gente faz esse compromisso, onde a gente se compromete durante um ano a se doar totalmente pela salvação das almas. Interessante. E tem este grupo em Solânia. E tem esse grupo em Solânia, que a gente se reúne no sábado, à noite, às 7 horas da noite, Sim. lá na Sagrada Família, Na sede mesmo da área na pastoral. sede da área pastoral. Então, E a gente se reúne. depois a gente vai passar isso também, vocês vão passar para os grupos de jovens sarados, porque todo lugar que eu ando na diocese tem alguém que é jovem sarado. Eu falei, eu conheço esse sinal. Eu estava celebrando em Bananeiras e vi e falei assim, você é do jovem sarado? Eu falei, sou. Com muito orgulho disso. Sim, Então eu sim. fiquei muito feliz. E quando eu fui de férias a Colatina, eu vi que tinha muitos jovens diferentes na igreja. Diferentes, que eu digo, não é... Assim, uma coisa que chama atenção. Sim, sim. Aí eu falei assim, mas aí eu comecei a perguntar, como a gente está fora há muito tempo, aí eu comecei a perguntar quem eram aquelas pessoas que eu não conhecia. Aí eu comecei a falar, também tem um grupo na minha cidade de origem dos jovens sarados, como nós dizemos, essa febre, no bom sentido, que se espalhou assim nos 4 cantos do Brasil, né? Isso tem sido um reerguer do jovem na igreja. Isso. E assim, e pega os jovens no sentido assim, de a gente viver realmente o que se pede, né? Durante esse um ano tem algumas coisas que a gente é convidado a realizar, que é não consumir bebida alcoólica, não participar de Aí você lembrou festas. daqueles 20 dias na Bahia? Lembrei. Para mim, a dificuldade maior para poder aceitar ser jovem sarado era deixar a bebida. É mesmo. Era. Mas você Foi não era uma alcoólatra, luta. Não era. Mas gostava? Gostava. Tanto da bebida como para as festas. É mesmo. A festa da luz, quem o diga. Na catedral ia, pelo menos, gente? Pelo menos saudar Nossa Senhora? Ia um dia, na abertura ia... No final. No final. Morando em Guarabira, só ia 2 dias. Gente, ainda bem que o jovem sarado entrou na vida desses dois, porque senão eu não sei o que ia virar. Pois bem, vocês são um casal jovem, né? Isso. Vocês estão aí envolvidos na comunidade e tudo mais. Vocês trabalham fazendo algo que não é muito comum, né? Sim. O que vocês fazem? Nós produzimos terços e velas personalizadas. Que eles até trouxeram, né? Que eu já vi a sacolinha nos bastidores, né? A gente pode pegar? Pode. Então, tá, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aí. Essa parte vai cortar. Deixa eu pôr aqui. Aí. Como é que é o nome? Anjos Presentes. Anjos presentes. Ótimo, eu gosto assim. Eles fazem, então, fala que eu não vou fazer propaganda. Você que faz o seu produto. A gente, assim, como nasceu, né? Eu sempre fui católica, mas eu nunca tive uma intimidade com Nossa Senhora. Oh, meu Deus do céu, isso dói no meu coração, gente. Nunca tive essa intimidade, assim, por N questões. Então, nunca tive essa intimidade com Nossa Senhora. E Nossa Senhora, conhecendo os filhos que tem, ela sabia que seria por meio do terço que iria ter essa intimidade comigo. Então, ela colocou, né, esse desejo no meu coração e colocou o dom também, que eu não sabia nem para onde é que ia. E E pra sair essas belezas aqui, Não gente? sabia nem para onde é que ia fazer terço, nunca passou pela minha mente trabalhar com terço, com velas. Então, foi no momento que eu estava me recuperando de uma cirurgia que iniciei fazendo esses textos, através de um vídeo, né? Sim. Então, aí a gente iniciou fazendo esses textos porque foi depois de uma novena de Nossa Senhora de Fátima, que aí tinha feito, e aí então iniciou, né, a loja com esse nome, Anjos Presentes. Anjos Presente. Que você pode ver lá no Instagram deles também, ó, @Anjos Anjos Presentes, Presente. para ver o que eles têm de bonito lá. Tudo é bonito. Tá? Aqui é só uma amostrinha, né? Aí vocês se encantaram por isso. E assim, de início, né, quando ela iniciou, ela fez um pedido, né, para receber o kit, Sim. para aprender também a produzir os textos, como ela mesma disse, não sabia. E a princípio, né, quando ela iniciou
isso foi simplesmente para ter o gosto de fazer. Não, eu vou fazer para mim. E algum amigo, um conhecido Sim. que queira, eu também faço. Né? Então ela iniciou com essa ideia. A ideia inicial foi pra gente, né? Pra ela a princípio, né? Não era nem pra mim, era pra ela, né? Porque eu fui aprender a gostar de fazer texto e a trabalhar com ele bem depois. Sim. Então, de início foi isso, né? A história dessa loja, desses produtos e de trabalhar com itens religiosos. Que bom, então. E eles estão com um barraquinho aqui também no nosso santuário. Começaram no último domingo, a primeira vez que a loja assim sai para ser conhecida e as pessoas, os devotos, conhecerem também esses artigos religiosos. E vocês, quando vem uma pessoa rezando com o texto que vocês fizeram, assim, às vezes nem sabe que foram vocês. Dá um orgulho, viu? Não é? A pessoa está lá debulhando um texto que você fez. Sabe assim, dá vontade de falar assim, sabe quem fez esse texto aí? Foi ela. Então isso deve ser motivo de muita alegria, né, para Isso. vocês. E Né? fora isso, é as histórias que chegam pra gente, né? Dos milagres que Dos aconteceram. milagres que Uma coisa boa. aconteceram. Já conseguimos fazer texto para uma pessoa evangélica Para evangélicos, de Vera mesmo. que teve uma experiência com Nossa Senhora de Fátima. Também com Nossa de Com Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Hum. Então teve essa experiência durante a gravidez da esposa dele, que estava a ponto de perder, né, a criança. E aí no momento lá do parto, né, ele estava desesperado, a mulher tinha entrado para a sala de parto e Isso no ele hospital, né? no hospital, e ele quando saiu se deparou com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Que isso. E ali ele fez todo um momento de oração Que dele. coisa linda. E depois disso, ele disse que queria ter um texto de Nossa Senhora de Fátima. Então, aí a pessoa que estava acompanhando ele me pediu para fazer isso. E aí eu fiz o texto e entreguei, né, para ele. Só que aí ele continua ainda sendo evangélico, mas tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima no quarto dele e anda com o texto também No bolso. no bolso. Ele anda com a palavra no bolso, Isso. gente. O texto é a meditação da palavra de Deus. Mas foi uma experiência História bonita, muito interessante, gostei. muito forte pra gente. Fora outras experiências de perdão, né, que mesmo. já tive já. Pessoas que a gente já teve uns desentendimentos e aí se afastou. E aí quando soube que eu estava fazendo o texto, pediu que eu confeccionasse um texto para ela, né? Então, quando a gente confecciona o texto, a gente aproveita também para poder interceder por essas pessoas. Olha que então o Então, trabalho se torna uma missão. Se torna uma Sim, missão. sim, É bem. mais uma missão do que um trabalho, né? Então tá. Então esse aqui você vai deixar? Sim. Isso, com Eu certeza. falei já de propósito, tá? Então depois nós vamos divulgar o sorteio dessas maravilhas aqui. Você quer ganhar? Fique atento nas nossas redes sociais. Então nós queremos agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter escrito mais uma página do programa Caminho de Fé aqui na vida da nossa paróquia e também do santuário do Padre Biapina. Nós que agradecemos, né, pelo convite honroso. Né, para a gente é uma alegria estar com o Senhor na sua presença, né, e também fazer parte da história, né, do Santuário Padre Mestre Biapina, como também da paróquia, né, da Nossa Senhora da Piedade, a qual a gente vira e volta e participa, né? Então a gente fica dividido. Dá Como uma a gente fugidinha. tá no meio de uma localização entre Solane e Arara, então Sim. a gente vai para um lado e vai para outro. Isso, saiu bem. A desculpa tá boa. Mas Agradeço também, né? Para mim o santuário aqui sempre olhei assim como o Monte das Oliveiras, que você podia vir e encontrar paz. sim, Para mim, eu me encantei desde a primeira vez que eu conheci o santuário. que bom. E para mim é sempre um momento assim de vir me reconectar novamente com Deus. Chegar aqui e pisar no santuário é isso, né? É você se sentir na casa do Pai. E Padre Biapina nos inspira a isso, né? A viver a pobreza, a castidade, a caridade. E a castidade, E a castidade claro, também. com certeza. Então, é isso, né? E que isso possa ficar de fato, né? Para os devotos, né? Chegar aqui e encontrar esse oásis, né? Da fé e encontrar esse lugar onde nos convida a viver a caridade no dia a dia e, e viver a fé de fato, né?
Porque assim, a gente quando via antes como era o Santuário Padre Biapina e vê hoje com os passionistas, né? A gente sente essa espiritualidade no ar, esse ar de espiritualidade. Então somos gratas pelos passionistas, né? Em devolver essa espiritualidade e nos convidar a viver essa espiritualidade aqui no santuário. Tá certo. Então, forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, se o bom Deus permitir. Assim Obrigado. Vamos continuar o nosso programa lá no túmulo do servo de Deus, do Padre Biapina. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Rezemos então a oração do servo de Deus, o Padre Biapina. Vamos juntos rezar? Eterno Pai, vós sois o amor e a misericórdia, somente vós conheceis tudo o que se passa em nós. Vinde, pois, em nosso socorro na necessidade que nos aflige. Neste momento nos dirigimos a vós, lembrando a pessoa tão amada do Padre Biapina. Ele foi devotado sacerdote, incansável missionário e sábio conselheiro da Igreja, sobretudo no serviço dos pobres e necessitados do Nordeste do Brasil. Por isso, pela sua intercessão, concedei-nos, ó Pai, a graça de que especialmente necessitamos e agora vos apresentamos. Peça com fé a intercessão do Padre Mestre. Nestes dias em que estamos celebrando a sua novena em preparação para a sua festa. E como sinal da santidade evangélica deste vosso servo, concedei-nos, ó Pai da eterna glória, ao vosso companheiro de fadigas, o Padre Biapina, a honra dos altares, em vossa Santa Igreja. Que a Virgem Maria, quem ele tanto amou na terra, seja nossa advogada no céu. Agradecidos, queremos nos unir ao Padre Biapina e com ele sempre vos louvar, ó Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Chegamos ao final do nosso programa Caminho de Fé. Eu queria agradecer muito a sua participação no nosso programa e gostaria de insistir contigo. Divulgue o nosso programa, passe o link para os seus amigos, familiares, o grupo que você faz parte, para que todos conheçam essa bonita história deste servo de Deus, o Padre Biapina. Eu espero muito poder contar com você e com a sua audiência. Obrigado por ter aberto a porta do seu lar e rezado conosco. Vamos nos preparar para a bênção? Apresente aí os objetos, as imagens, as velas, a água, terço, medicamentos, carteira de trabalho, carteira de motorista, o seu currículo. Nós temos um testemunho bonito de um jovem que apresentou o seu currículo na mesma semana, ele foi chamado para um trabalho. Olha que coisa bonita. Esses testemunhos que animam a vida da gente. E você pode ser o próximo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a Senhora e Mãe da Piedade, São José, o seu esposo, o servo de Deus, o Padre Biapina, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os objetos apresentados. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por ter participado conosco de mais um programa Caminhos de Fé. Maria,